Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os caminhos que uma pessoa pode trilhar quando ela quer aprender Reiki. É muito comum a gente perguntar para os amigos ou para alunos que já aprenderam outro sistema de Reiki, qual Reiki você aprendeu? Alguns respondem, eu aprendi o Karuna, eu aprendi o Dikiden, ou eu aprendi o xamânico, etc. Alguns pensam um pouquinho eu aprendi o Reiki Usui, ou eu aprendi o tradicional, ou às vezes a pessoa realmente não sabe, né, dizer qual ela aprendeu. Ah, então aí vem aquela pergunta que alguns até me fazem, né? Peraí, mas Reiki não é só Reiki? Tem diferença? Tem isso, né? Então as pessoas estranham um pouco essa pergunta, né? Tem vários tipos de Reiki. Então, né, falei alguns nomes, né? Karuna, tibetano, xamânico, quântico, Jigden, Gendai, que é o que eu ensino, vários. Alguns mais tradicionais, outros não tradicionais, alguns mais antigos, outros mais recentes. São vários caminhos. De novo, aquilo que eu falei já num outro vídeo, como o Sensei Hiroshi Doi, ele faz uma metáfora que eu acho muito bonita. Há vários caminhos para se subir, para se trilhar e chegar no topo do Monte Fuji, né? Cada um vai escolher aquele caminho que lhe agrada mais, vai escolher o guia que lhe agrada mais, que tem mais a ver com a sua personalidade, com o qual se identifica mais e vai chegar até o topo se quiser. Então, né, explicando essa metáfora, os caminhos para chegar até o topo são os sistemas de Reiki. O guia é o mestre, aquele que está mais próximo de você, aquele com o qual você se identificou, aquele que algum amigo já conhece, já fez e te encaminhou para ele, enfim, aí são mil motivos, né? Mas como eu escolho o sistema que eu acho que é melhor para mim? Bom, primeiro, antes, né, de falar do que é melhor para mim, o que é melhor? Não tem melhor ou menos melhor, não gosto de falar pior, né? Não tem melhor ou menos melhor, tudo é reiki, tudo tem a mesma origem, né? Os caminhos vão de acordo com a busca de cada um, de acordo com a personalidade de cada um, de acordo com realmente o que cada um espera, o que cada um busca mesmo, né? Há pessoas como eu que se identificam mais com o tradicional. Eu sou pianista, eu toco música clássica, então daí já se vê, né? Gosto de ópera, enfim, é a minha personalidade. Eu gosto de coisas mais tradicionais. Não 100%, obviamente ninguém é 100%, né, uma coisa só. Mas para o reiki me identifiquei com um caminho mais tradicional. Mas há aquelas pessoas que gostam de um caminho mais flexível, mais aberto, não tradicional. Eu não estou dizendo que os sistemas não tradicionais, mais recentes, sejam sempre flexíveis e não tenham regras. Eu não sei, eu não conheço todos os sistemas de reiki. Aprendi alguns, né, apenas. Então, são apenas exemplos de quais os critérios que cada pessoa vai adotar para escolher o seu caminho, né? Vou tentar fazer um breve, mas bem breve resumo, se é que eu vou conseguir, de como é que surgiram esses caminhos. É porque quando eu tenho que falar disso, tenho que falar um pouco da história do reiki. E eu adoro esse assunto. Eu já pesquisei muito, já li muito, e aí, se deixar, eu falo 2 horas. Mas eu vou tentar fazer bem um resuminho, né? Tudo começou, o reiki, quando a gente fala reiki hoje em dia, é o reiki que foi organizado, sistematizado por um japonês, Mikao Usui. Lembrando, Mikao é o nome pessoal dele e Usui é o nome familiar, então é o sobrenome, né? Em torno aí de 1922. Ele vinha estudando, pesquisando, enfim, e ele buscava firmemente o propósito da vida. E ele buscava o que, para os orientais, para os japoneses, eles chamam de Anshin Ritsumei, a iluminação, a paz interior profunda. Ele buscava isso arduamente e, por conta disso, ele passou 3 anos meditando e jejuando, enfim, fazendo trabalhos espirituais e tal, num mosteiro zen budista, lá em Kyoto. E
Depois disso, ele não conseguiu atingir o objetivo dele, aí ele subiu no Monte Kurama, que fica nos arredores de Kyoto, seguindo costumes da época, né, para também jejuar, meditar sozinho, né, até ou atingir o objetivo de conseguir esse estado de paz espiritual profunda ou morrer. E no 21º dia ele conseguiu atingir o objetivo. Então, relatos que chegam através dos antigos, relatos orais, de que ele sentiu um clarão na mente, depois desmaiou e quando acordou estava profundamente revigorado e tinha esse estado de paz profunda. Os relatos também dizem que ele sentiu que a energia interna dele ressoava, estava em harmonia com a energia do exterior, a energia que ele chamou de energia do universo, né? E essa ressonância é que depois veio a dar a ele o poder, né, a habilidade de curar com as mãos. Ele não foi meditar, jejuar, etc. e tal, para encontrar a maneira de curar com as mãos. E isso veio como bônus, né, como consequência. Ele buscava o estado de paz interior profunda, né? Quando eu falo isso, eu sempre lembro do desenho do Kung, eu adoro desenho, do Kung Fu Panda, e ele lá meditando, paz interior, e aí vem a gotinha do orvalho e fica incomodando, ou vem a pétalazinha da flor e fica, né? E ele lá, paz interior. Eu sempre lembro disso, não tem como. Bom, e aí o mestre Mikao Sui ensinou muitas pessoas e tal, mas ele deixou um assistente que teve um destaque muito importante no futuro, que era um médico chamado Chujiro Hayashi. E ele pediu para esse médico, Hayashi Sensei, que desenvolvesse técnicas, maneiras de atender as pessoas, de tratar as pessoas e de ensinar de acordo com a perspectiva médica dele. Então, daí foi a primeira adaptação, vamos dizer assim, que o Reiki sofreu. Não era ainda um outro sistema, porque o Hayashi continuou seguindo toda a tradição que o mestre Sui, né, o Sui Sensei tinha ensinado, mas já era, vamos dizer assim, um começo de uma ideia de um outro sistema. A questão mesmo começou a se ramificar, né, quando o Reiki foi difundido no Ocidente, no Havaí, do Havaí para os Estados Unidos e daí para diante. A mestra que era filha de japoneses, mas não nascida no Japão, chamada Hawaii Takata, ela morava no Havaí, tem todo o histórico que um dia eu conto com mais calma, nessa história toda. Mas ela, no final da vida dela, aí quase em 1980, ela formou 22 mestres. E quando ela morreu, em 1980, esses 22 mestres começaram a ensinar Reiki. Até então, só ela ensinava. Lá no Japão, praticamente tinha acabado por conta da Segunda Guerra, enfim, toda uma questão aí que um dia eu entro em detalhes. Quando os mestres que a Takata tinha formado começaram a ensinar, eles começaram a fazer adaptações ao Reiki, incluindo conhecimentos pessoais que eles tinham, crenças pessoais, enfim. E, especialmente, a gente tem que lembrar que nessa época aí, anos 70, 80, né, foi como se diz, não o surgimento, mas foi o período em que a nova era, o movimento da nova era estava ficando muito em voga, né? E influenciou muito, porque acabou trazendo para o Reiki, para os ensinamentos do Reiki, questões ou informações que complementaram e que se casaram muito bem, né, com o Reiki. E aí começaram a surgir, então, novos sistemas. Alguns, as pessoas mudavam o nome ou juntavam o nome, por exemplo, o Sui tibetano, que foi criado pelo mestre americano William Lee Rand. Então ele mostra que ele manteve a tradição, o Sui, mas acrescentou conhecimentos, informações tal da cultura tibetana, do xamanismo tibetano. Então ele chamou de o Sui tibetano. Outros, como ele mesmo criou mais tarde, o Karuna, aí ele já nem chama mais de Usui Karuna, ele chama só de Karuna. Então, os outros sistemas foram surgindo por adaptações do sistema original, por complementações de outras culturas, de outros conhecimentos,
e todos vieram para complementar, todos vieram para enriquecer, né, o sistema original do Reiki. Meu cachorrinho está se engasgando ali, gente. Então, basicamente é isso, né? Falando novamente sobre como eu escolher um sistema. Tem pessoas que se identificam, como eu falei, com a tradição e gostam, além disso, né, de conhecer as suas origens, a sua árvore genealógica, vamos dizer, o que a gente chama de linhagem. Então eu gosto de saber, eu sei quem é o meu mestre, obviamente, mas eu gosto de saber quem foi o mestre dele, quem foi o mestre do mestre dele, até chegar no mestre Usui. É a minha árvore genealógica, eu gosto de conhecer a minha família, a minha história. Isso geralmente tende a ser mais ligado com sistemas tradicionais, que zelam pela sua linhagem, pela sua árvore genealógica. Outras pessoas não estão preocupadas com isso, querem simplesmente serem iniciadas e trilharem o caminho no Reiki e pronto, seguir, né, se tratando aos familiares ou tratando profissionalmente e tudo mais, e só querem poder usufruir, né, e não se importam com essa questão de conhecer a árvore genealógica. É mais um dos critérios que cada um vai ter para escolher o seu caminho, né. Todos são excelentes, como eu disse, não tem certo e errado, não tem pior ou melhor, né? Todos são caminhos que levam ao topo do Monte Fuji. O que é o topo do Monte Fuji? O objetivo do Reiki. Trazer para nós, fazer da nossa vida uma vida mais pacífica e feliz. E fazer com que a gente ajude as pessoas ao nosso redor a terem uma vida cheia de paz, harmonia, saúde e felicidade.